joga limpo, tá, pessoal? Não é só seguir a lei, não. É promover. Amigo, torcedor vascaíno, vambora olhar para a janela de transferências, tá? Porque a parada para a Copa do Mundo, amigo, é logo ali, final de maio. Já já o Vasco da Gama já está contratando novos jogadores e tem nome na mesa. Eu vou trazer isso para você, é claro, aqui neste seu Acorda Vascão. Além dessas, muitas outras notícias, muitas outras novidades. Tem também Matheus França, né? Olha, acabou a paciência para esse jogador. A última partida dele contra o Paysandu, amigo, constrangedor. Eu vou trazer tudo aqui para você e eu tenho certeza que você vai ficar até assustado pelo desempenho do atleta. Tem também Nuno Moreira, que está em baixa no Vasco da Gama, e muito mais para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa sua quinta-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Malte. Mas, amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo do nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, nosso Acorda Vascão, é claro, com notícia boa, notícias legais. A primeira delas é sobre, inclusive, Andrés Gomes, jogador que é um dos grandes destaques hoje do nosso Vascão e que os números evidenciam, né, essa bola que joga o atacante colombiano. Andrés Gomes, amigo, é o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro com mais assistências em competições nacionais desde a sua estreia pelo Vasco. Para você ter noção, ele tem 9 assistências desde que estreou pelo Vasco da Gama no meio do ano passado. E desde o meio do ano passado, nenhum outro atleta no futebol brasileiro tem mais assistências que esse ponta colombiano, né? Chegou, conquistou a vaga, tá com moral com a torcida do Vasco da Gama e tem, sem dúvida nenhuma, a crescer ainda mais dentro do nosso Cruz Maltino. Espera-se que o Vasco da Gama não negocie, né, o Andrés Gomes, pelo amor de Deus, nessa próxima janela de transferências. Outro nome também de muito destaque é o Spinelli, que foi muito bem na partida da última terça-feira contra a equipe do Paysandu, um destaque importante para o Vasco da Gama, né, que vem precisando desse centroavante para a temporada de 2026, e o Spinelli serviu, né, pelo menos nesse último jogo, como um grande alento. Foi muito bem, e com um gol marcado, Spinelli passou a ter 4 gols na temporada, 1 assistência, tem inclusive 5 participações em gols, né, em 3 partidas, sendo que das 3 partidas ele atuou apenas em 5 como titular. Um jogador que precisa de 109 minutos apenas para participar de um gol, ou seja, números muito bons de Spinelli vestindo a camisa do nosso Vascão, né? 2 estrangeiros que tomaram conta da partida da última terça-feira contra a equipe do Paysandu, e são 2 nomes que a torcida do Vasco passa a contar muito dentro das 4 linhas. E se o vascaíno conta com Spinelli e Andrés Gomes, o vascaíno começa a ter alguns pontinhos de interrogação com um nome que já foi também muito importante para o Vasco. Inclusive, falo de Nuno Moreira aqui, um jogador que na temporada passada, em 56 jogos, teve 11 gols e 7 assistências. Nessa temporada, em 20 partidas já jogadas, Nuno Moreira não tem nenhuma assistência com a camisa do Vasco e apenas um golzinho marcado. É uma dúvida sobre o que está acontecendo com esse jogador,
que caiu tanto de rendimento, né, o atacante português? A resposta exata a gente não vai conseguir nunca ter, mas através de análise conseguimos identificar que o Nuno caiu não por um erro dele próprio, mas por conta das peças que jogavam ao seu entorno. Ao pegar números do Nuno Moreira agora na manhã dessa quinta-feira, eu falei, eu vou analisar um pouquinho desse jogador. E o Nuno, em sua grande maioria de gols marcados e assistências dadas, teve ao seu lado a participação de 3 jogadores em específico: Ryan, Coutinho e Pablo Verratti. A grande maioria das assistências de Nuno Moreira eram para esses 3 jogadores, se não todas praticamente foram para esses 3 atletas. E a grande maioria, né, de gols feitos por Nuno Moreira teve a participação de Verratti, de Coutinho ou do próprio Ryan. Quando não desses atletas, do lateral esquerdo Lucas Piton. Nuno Moreira e Lucas Piton faziam uma dupla bem legal no ano passado, tanto com o técnico Fábio Carille, quanto também com o técnico, principalmente, é claro, Fernando Diniz. E o Nuno perdeu o lateral esquerdo, seu companheiro, né, do lado esquerdo do campo. O Nuno perdeu o Coutinho, que era um jogador que atuava no meio, mas caía muito por ali. O Nuno perdeu o Verratti, que era referência na área. E o Nuno perdeu o Ryan, que era um jogador também importante no setor ofensivo do Vasco. Então o Nuno Moreira ele perdeu, de fato, todos seus companheiros de equipe. Isso fez com que o desempenho do Nuno caísse. E o Nuno, amigo, ele não vem mal apenas desse ano. A queda do rendimento do Nuno Moreira, ela vem desde o final do ano passado. O Nuno já termina a Copa do Brasil muito mal. Quando o Andrés Gomes chega no Vasco da Gama, a queda de rendimento do Nuno é gigantesca. Porque o Nuno perdeu ali aquele trio que estava encaixado, né, de Nuno, Coutinho, Verratti e Ryan. Foi perdido com a chegada do colombiano. Aí sai o Ryan, sai o Coutinho, sai o Verratti. O Nuno não está conseguindo manter-se em alto nível, também sem o Lucas Piton. É de justificar? Não. Jogador bom tem que saber jogar com qualquer atleta ao seu lado. Mas essa queda de rendimento do Nuno Moreira é algo que pode sim facilmente ser justificada com a ausência dos seus parceiros de ataque. Mas se o Nuno Moreira não está indo bem, né, com esses parceiros, sem esses parceiros, tem um jogador aí que não está indo bem há muito tempo. Pode colocar o Messi do lado dele, que eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir desempenhar. Que é esse rapaz aí, ó, Matheus França. Imagens do jogo dele, na última terça-feira, vestindo a camisa do Vasco da Gama, contra o Paysandu, clube de Série C do Campeonato Brasileiro, um clube tecnicamente muito inferior. Essas imagens são do Matheus França pisando no campo, essa é a primeira bola dele, que ele já erra, né, o passe, vai todo atabalhoado, dá o tapa lá na frente e não consegue complementar a jogada. Aí a segunda, Matheus França faz o pivô, sofre a falta. Essa terceira que ele recebe no meio é uma imagem constrangedora, erra o passe. Puxada de contra-ataque, Adson toca para o Nuno. Nuno carrega a bola, Matheus França passa na frente e atrapalha a jogada. O Nuno conserta a jogada, ele vira lá no Puma. O Puma volta para o Nuno. O Nuno coloca na área, faz Matheus França. Vai, Matheus! Difícil para ele. Esse é o Matheus França. Constrangedor a atuação dele contra o Paysandu nessa última terça-feira, recebe quase R$1 milhão por mês, tá? Então assim, alô Vasco da Gama, né? Esse rapaz aí já deu na janela do meio do ano. Acho que a paciência com o Matheus França acabou. É um jogador que não rende ao Vasco da Gama absolutamente nada no quesito técnico. E gasta um valor mensal nesse rapaz aí que nunca houve retorno. O Vasco tem um gasto de quase R$1 milhão por mês com esse atleta. Tá nítido, né? Acabou a paciência, já teve todo o tempo do mundo para desempenhar. E com a grana de Matheus França e de outros atletas que sairão nessa próxima janela de transferências, cabe ao Vasco da Gama contratar. E tem um nome que o Vasco já tem um interesse, já inclusive há algumas janelas, que vai ficar livre agora no meio do ano, que é o Vitor Sá. O Vasco chegou, inclusive, a tentar a sua contratação em janelas anteriores, inclusive na janela do meio do ano passado. O Vasco tentou contratar o Vitor Sá. O Vitor Sá foi um atleta que chegou a se destacar, jogar bola no Botafogo, mas foi vendido, né, para o Krasnodar da Rússia. O Vasco, no meio do ano passado, tenta a contratação desse atleta, mas o Krasnodar não o libera. E aí os valores pedidos pelo clube russo foram muito acima daquilo que o Vasco da Gama poderia pagar pelo jogador, então o Vasco resolveu recuar
na sua contratação. Informações aí, né, dos amigos do canal Vasco é que o Vasco ele volta agora a monitorar o mercado e o Vitor Sá pode sim se tornar uma chance de ouro. Por quê? Porque o Vitor Sá ele ficará livre no mercado a partir do meio do ano, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. O contrato dele se aproxima do fim. Ele, nesse momento, a tendência é que não permaneça no futebol russo. Surgindo uma oportunidade, ele vai voltar ao futebol brasileiro. Inclusive, no meio do ano passado, o desejo dele já era voltar ao Brasil, mas pela não liberação do clube russo, ele acabou não conseguindo retornar ao seu país. Vitor Sá não é qualquer nome, é um jogador de muita habilidade, é um atleta que reúne aí, né, inclusive fatores que o Vasco da Gama sempre abraça na janela de transferências, que é, né, um jogador em fim de contrato, está livre, um atleta que tem um histórico recente positivo no Brasil, o Vasco gosta desses jogadores com essa característica, e o Vitor Sá tem, jogou bola no Botafogo, conseguiu se destacar no rival carioca, e tem um terceiro perfil que é essencial, é um perfil de um jogador de uma posição carente no elenco do Vasco. O Renato quer um atacante, quer um ponta, inclusive, e o Vitor Sá é esse jogador. Antes, volto a repetir, a negociação não avançou, mas desta vez o cenário joga a favor, e como os amigos do canal Vasco trouxeram, né, é isso, cara, é uma chance de ouro para o Vasco da Gama. Um jogador rápido, um jogador agressivo, um jogador de 1 contra 1, que tem uma boa capacidade de finalização, um dos destaques, inclusive, do Botafogo naquele primeiro turno de 2024, né? 2023, porque 4 o Botafogo conquista, em 3 o Botafogo faz um primeiro turno brilhante, mas acaba não conseguindo levar o título, e o Vitor Sá foi um dos grandes destaques daquele Botafogo de 23, terminando o ano com 8 gols e 7 assistências. Está na Rússia desde 24, tem 10 gols marcados e 7 assistências durante esse período. Ele não atuou muitos jogos por lá, porque o campeonato russo tem uma quantidade bem pouca, né, de partidas. Inclusive, ano passado foram apenas 29 partidas disputadas. Vitor Sá marcou 4 gols e deu 5 assistências. Um jogador interessante, cara. Para os padrões aí do nosso Vascão, acho que cairia muito bem no Vasco. E é um nome que de fato interessa a diretoria Cruz Maltina a ver se esse interesse ainda permanece vivo. Ele ficando livre no mercado, sem dúvida nenhuma, se tiver interesse, o Vasco conseguirá muito provavelmente a sua contratação, porque as conversas, né, que aconteceram em 2025 no ano passado foram muito positivas. Qualquer novidade, eu, Lucas, vou trazendo a vocês. Amigo, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo, é claro, desta sua quinta-feira. Já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Visto isso, o Renato tem conseguido orientar mais e o Andrés tem respeitado mais o posicionamento tático, que é o que o Renato cobra muito, e é um jogador que está se valorizando. É claro que o Vasco tem que se calçar quanto a isso, porque teve a maior venda da história no início do ano com o Ryan, e com times europeus de olho no colombiano, e principalmente ele que vai para a Copa do Mundo, a tendência é valorizar muito mais o Vasco poder fazer, sabe aí, a maior venda, ou a segunda maior venda da história, a maior venda do segundo semestre.